Apesar de a matéria ser prova, eu vou fazer breves considerações, porque eu gosto de falar mais da parte prática, né? O CNJ, em 2013, determinou que existisse um sistema único de processo eletrônico, que seria o PJE. Só que, na época, já existia um histórico que existiriam mais de 46 sistemas de processo eletrônico. Então, se eu for falar de processo eletrônico, prova digital, para eu juntar no processo eletrônico, a gente tem que ver esses vários sistemas que existem em cada estado. Tem estado que tem mais de um sistema. Isso aqui é um levantamento de 2014, que não deve ter mudado muito para cá. Durante algum tempo, se partiu da premissa realmente de padronizar em cima do PJE. Posteriormente, quando o ministro Lewandowski assumiu o CNJ, ele relativizou essa condição, e agora, com a Carmen Lúcia, ela rasgou a resolução e está liberando, por exemplo, muitos tribunais estão colocando o EPROC começando do zero. A ordem era assim, continuar os que estavam e, se você fosse fazer um novo, obrigatoriamente no PJE. E ela rasgou essa resolução, então agora está se adotando o EPROC em vários estados. E o PJE que a gente conhece, da Justiça do Trabalho, ele está virando o PJE 2.0. Então, ele é diferente, toda a estrutura, o visual. Então, eu só coloquei a tela aqui para vocês verem. E um detalhe interessante que até a gente que é da área e estranha, quando você abre o PJE, você não acha os menus aqui. Você fica meio perdido. E aí tem essa barrinha, do lado do logotipo do PJE, essa barrinha de 3 espaços, é ali que você clica e aí o menu aparece. Então, às vezes, até a gente tem dificuldade em localizar. Mas vamos agora à questão de provas, né? Existe uma grande confusão das pessoas com relação a documento digitalizado e documento digital. Então, quando você pega aquela sua procuração, você imprime, o cliente assina e você digitaliza, aquilo é um documento digitalizado. O documento digital é aquele que é criado digitalmente. Vou falar mais à frente. Quanto ao documento digitalizado, a gente tem que destacar a responsabilidade do advogado. Porque, segundo o artigo 365 do CPC, fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhe for impugnada a autenticidade. Então, imagine a seguinte situação. Você é um advogado trabalhista, aparece um pedido de demissão, o seu cliente te dá uma xerox e você digitaliza como se tivesse acesso ao original e junta no processo. Aí o que acontece? A parte fala, eu nunca assinei esse documento. Impugna. O juiz determina, me apresente o original. E você juntou lá como se tivesse tido acesso ao original e digitalizado e colocado. E aí o cliente fala, eu montei uma cópia. E você fica surpreendido com isso, e você pode ser até responsabilizado por um documento que você não teve responsabilidade nenhuma. Então, a boa prática disso para o advogado é não pedir o documento digitalizado da parte, é você digitalizar e você ter acesso aos originais. E também, você durante 2 anos, você tem que orientar o seu cliente a guardar esses documentos, que é o prazo da ação rescisória, porque a pessoa pode entrar com uma ação rescisória até 2 anos do trânsito em julgado, pedir o original desse documento e questionar. Outra coisa que eu faço é a gente não ficar virando mais arquivo de documento para cliente. Você não vai ficar guardando esse documento por 2 anos. O que você faz? Você pede para o cliente os originais, digitaliza e, no mesmo momento, você devolve mediante recibo e fala, olha, você tem que guardar durante 2 anos. Ou eu, às vezes, nem faço esse recibo porque eu nem fico com o documento. Ele me traz, eu digitalizo na hora e devolvo. Vamos falar agora do documento digital. O documento digital ele é criado diretamente no meio digital. Ele não tem validade no papel. Você não pode fazer uma certidão, por exemplo. Ontem
um amigo me pediu, pô, eu preciso de uma certidão de casamento. A gente tem o registrocivil.org.br. Você com certificado digital lá, nem precisa de certificado digital, pensando bem. Apenas por login e senha, você se cadastra, você pede a certidão dos cartórios conveniados e eles perguntam, você quer ele na via digital ou na via escrita? Se for impressa, você vai pagar uma taxa a mais, ou você retira num cartório, ou eles te mandam pelo correio. Eu tenho usado muito a via digital. Então, é uma imagem, ela vem um QR Code. Se a pessoa tiver dúvida da autenticidade, fotografa o QR Code, abre uma página falando sobre a veracidade do documento. Então, esse documento, que se você cria digital, ele só tem validade no mundo digital. Não adianta você imprimir, juntar, que ele não tem validade. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, emite ofícios para desconto de pensão alimentícia ou sustação de protesto. Qual que é o procedimento? Você, às vezes, até leva fisicamente na empresa ou no cartório, se ele assim exigir, mas o cartório não tem assinatura do juiz ali, tem uma assinatura lateral lá, uma máscara que diz que aquele documento foi assinado e indica uma página e um código para você confirmar. Então, isso é um documento eletrônico. Então, o documento físico é aquele tangível, palpável, como documento escrito em papel, e consideraremos como documento eletrônico aquele que é armazenado em um arquivo digital na forma de bits. Agora, eu não sei, que eu não entendo disso. Cadê o Cleorbert? Saiu. É bits ou é bytes aí? Bom, e o documento eletrônico é uma sequência de bits que, traduzida por meio de um determinado programa de computador, seja representativa de um fato. Da mesma forma que os documentos físicos, o documento eletrônico não se resume em escritos. Pode ser um texto, pode ser um desenho, uma fotografia digitalizada, sons, vídeos, enfim, tudo que puder representar um fato e que esteja armazenado em um arquivo digital. Aqui no Brasil, existiu uma medida provisória 2200 de 2001 que ela tem força de lei. Naquela época ela podia manter-se com a titulação de medida provisória, mas com força de lei. Hoje não é mais possível. Que ela instituiu o ICP Brasil. Então, a gente, advogado, conhece a ICP Brasil porque a gente usa o certificado digital. Então, o certificado digital no Brasil só é válido da ICP Brasil. A gente usa o da OAB, que é da CertSign. Qual a grande vantagem de você ter um certificado digital? É que você, com a sua assinatura digital, você tem segurança jurídica. Então, um documento que você assina eletronicamente, quando você digitaliza uma peça e manda para o tribunal, é aposta uma assinatura naquele documento, e com essa assinatura você tem garantia de autenticidade, que aquele documento é autêntico, você que escaneou, você que digitalizou, você que enviou, de integridade, porque pelo hash desse documento, você sabe que ele não foi alterado. Se você juntar um documento e depois no tribunal, mas não é essa versão, você pode exigir que o tribunal apresente a versão que você enviou, porque ela tem um hash, e se foi alterado, esse hash altera e perde a assinatura. Perenidade, que esse arquivo vai ficar visível no tempo, e também aquele carimbo de hora que dá tempestividade. Então, o certificado digital, ele dá todas essas garantias para a gente. E com base em quê? Com base numa criptografia assimétrica. Não sei se é muito relevante aqui para a matéria de prova, mas existe aquela criptografia simétrica, que você usa uma chave que você codifica e é a mesma que decodifica. E a assimétrica, ela tem uma chave pública e uma chave privada. Então, você, como advogado, se você criptografa um arquivo com a sua chave privada, que só você sabe, qualquer um que tiver a sua chave pública descriptografa e consegue ver o conteúdo do documento. E se for ao contrário, se você criptografar o documento com a sua chave pública, só quem tiver a chave privada que consegue abrir. Como eu disse, tem o hash. E agora eu vou entrar numa questão aqui interessante. Quem usa certificado digital aqui?
Quem usa certificado digital de terceiro tem a senha dele? Eu tenho também. Tem bastante gente ainda, né? Então, fiquem sabendo que quando você, devido àquelas características que eu falei aqui no slide anterior, integridade, perenidade, autenticidade, existe uma característica que esse documento recebe, que é o não repúdio. O que é o não repúdio? Você não pode questionar que aquele documento não é seu. Então, se você deu a senha para alguém e depois você fala, não, mas eu deixei a senha com ele, não fui eu que fiz. Existe uma notícia aí que eu não sei se é folclórica, que um advogado brigou com o sócio, e ele tinha o certificado do sócio, e ele entrou com a renúncia dele em todos os processos e ficou com os processos todos para ele. Então, tome cuidado com quem você deixa a sua senha, fora outras implicações, né? Você, com a senha do certificado digital, você pode otorgar uma procuração eletrônica, pode fazer negócios, pode acessar o imposto de renda. Nem vou entrar em mais detalhes, mas é muito perigoso isso. Além dessas provas que a gente junta no processo eletrônico, que, em via de regra, os tribunais aceitam, é o PDF, a gente tem outros tipos de prova também. Então, alguns sistemas já estão admitindo arquivos de fotos, arquivos de imagens, vídeos, sons. Principalmente na justiça eleitoral, isso é bem comum, e vai ser muito agora com essa história de fake news e as eleições desse ano, né? Um detalhe interessante no PDF, alguns sistemas, ou eles pedem para a gente colocar a petição em texto dentro do próprio editor do programa, ou eles pedem que você junte um PDF-A. O que é um PDF-A? O PDF-A é um PDF que, se você clicar e arrastar, você seleciona as palavras. Então, ele transforma... Ele não é uma imagem, ele tem o texto. E por que o tribunal nos obriga a fazer isso? Porque eles já estão usando inteligência artificial para ler o conteúdo das petições, o conteúdo das suas peças, para facilitar até o trabalho que o Zavaga estava destacando ontem, né? Imagina você fazer uma estatística de ação, de pedidos, se você só tem a foto da inicial. O que acontece? Os sistemas têm que tentar ler, fazer um OCR em cima daquela imagem, às vezes com dificuldade, não reconhece algumas letras. Por isso que o tribunal determina que você junte tudo em PDF-A. Aqui eu tenho uma relação de alguns outros tipos de documento, né? Você pode ter um documento de texto, planilha eletrônica e banco de dados. Imagina que um arquivo Word você pode salvar ele como já salvar eletronicamente. Não precisa assinar eletronicamente no próprio Word e ele já vira um documento eletrônico. Arquivos de áudios, arquivos de vídeos, imagens de qualquer formato, e-mails, torpedos, SMS, interrogatório de réu preso via videoconferência, depoimento testemunhal online, procuração online. Essa aqui é uma imagem da página de treinamento do TRE. E aqui do lado ele mostra todos os tipos de arquivo que são permitidos. No PJE da Justiça Eleitoral são vários tipos de arquivo. Tem muita variedade. Mas, em via de regra, existe muita limitação para a gente juntar arquivo de vídeo. A maioria dos sistemas nem permite que você junte. Então, o que acontece? Alguns sistemas criaram alternativas para a juntada de arquivos de áudio e vídeo. Então, agora eu tenho uma série de slides aqui, que eu vou passar bem rapidamente, só para vocês terem conhecimento desse sistema. Tá? Eu sou de São Paulo, lá a gente tem 2 TRTs, é o único estado que tem 2 TRTs, lá é o TRT da 2ª região, que abrange a capital, a Grande São Paulo, e a 15ª região, o interior. O TRT da 2ª região criou uma normativa, essa portaria aí, você acessando no sistema aqui para enviar um arquivo, acervo eletrônico, envio, você adiciona o arquivo, esse aqui é um protocolo, e aí que você faz? Depois, se você precisar, e daí você vai ter um código que você vai juntar no processo. Olha, eu juntei um arquivo de áudio lá no sistema, conforme o provimento, o acesso é na chave tal. E se você depois quiser acessar o arquivo,
Você vai no acervo ali, né? Coloca o código e aí está o arquivo para você ouvir. O CNJ também criou um repositório que chama PJE Mídias. O CNJ, depois que a Carmen Lúcia assumiu, os projetos estão muito parados nessa questão de processo eletrônico. Eu não sei nem se está muito funcional isso. Parece que, como eles implementaram, alguns tribunais utilizam, eles mantêm uma manutenção, mas eu não vejo aplicação disso em novos tribunais. Então, imagina a situação, você fazer audiência criminal só por áudio e vídeo, e o processo eletrônico só de PDF. Como é que você acessa? Então, eles criaram o PJE Mídias, onde as mídias dessas audiências, por exemplo, são disponibilizadas. Você consulta via número do processo e você consegue acessar esse tipo de arquivo. E aí fica o problema para o advogado. Você é um advogado, você tem uma gravação de som ou de vídeo e você precisa juntar num processo que só aceita PDF. O que você faria? Eu já tive casos que eu uso um sistema chamado Droplr. Ele é similar ao Dropbox, ao OneDrive, só que eu pago uma assinatura. Eu peguei um bundle, numa época que teve, paguei um valor lá, acho que talvez $40, se eu não me engano, e eu tenho acesso o resto da vida. Então, o que acontece? Todo arquivo que eu coloco nele, ele me salva, me manda um link, e ele nunca vai sair de lá. Enquanto a empresa não fechar, né? Então, o arquivo nunca vai sair de lá. É diferente, por exemplo, você tem um Dropbox, você tem lá 2 GB, sei lá, daqui a pouco você coloca vários vídeos, começa a ficar cheio, você coloca um link para um processo, aí depois você tem que tirar o arquivo de lá, ou você muda de pasta, o link perde, né? Então é importante se você for fornecer para o juiz, olha, eu quero um vídeo, eu quero juntar um vídeo, ele está no Dropbox, no endereço tal. Mas lembre que se você mudar depois a pasta, o arquivo de pasta, ou qualquer coisa assim, você perde o arquivo. Então, se você tiver um sistema como esse do Droplr, que fica, em tese, infinito no mesmo endereço, é melhor. Então, você pode usar o Dropbox, o OneDrive, o Google Drive, iCloud, e depois disponibilizar. E agora também tem alguns advogados que preferem até colocar um QR Code do atalho. Em vez de colocar um hiperlink, igual eu coloquei aqui, eles colocam um QR Code, só que ocupa mais espaço. E aí eu vou mostrar aqui agora. A gente sabe que existe nos advogados aquela história de embargo auricular, né? Você vai despachar com o juiz e você vai falar a mesma coisa que está na petição, né? Mas você vai falar ali na orelha dele para ver se você consegue o seu intento, né? Aí um advogado distribuiu uma inicial e aqui no cantinho ele colocou ali um QR Code e ele falou assim, excelência, caso queira maiores informações e tal, está aqui o hiperlink. E ele até escreveu aqui, se você não tiver acesso, baixe o programa que leia o QR Code, não sei o que. Ele foi muito didático, porque a gente sabe que os juízes são meio alheios à tecnologia, né? E aí, na notícia aqui ele fala assim, o fato foi destacado pelo magistrado ao conceder a tutela antecipada para desbloqueio de linha telefônica. O cara estava com as contas em dia e ele ligava na Oi, parece, e a Oi falava, não, seu telefone está normal. E ele, não está, está bloqueado, não está funcionando. Aí ele ligou para ele mesmo e gravou. Aí o juiz falou assim, colacionou ainda interessante ferramenta para demonstrar sua alegação, consistência em um vídeo que pode ser acessado pelo link tal, do Google, ou com o QR Code, no qual tenta fazer a ligação para o número dele, né? E se houve a gravação com a informação que este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. E ele convenceu o juiz deu a tutela antecipada para ele. Então, a gente tem muito adaptar o conhecimento que a gente tem de tecnologia ao processo eletrônico, porque ele não tem todos esses recursos, né? E aí, como que eu faço, por exemplo, para juntar uma página da internet? Os prints têm validade jurídica? Eu não vou entrar em muitos detalhes, que o nosso outro palestrante, o Juliano, eu creio que deve falar alguma coisa a respeito, mas eu vou fazer breves comentários, né? Primeira situação é o seguinte, ata notarial. Alguém conhece ata notarial aqui, já usou? Até que tem bastante gente, tá? Então,
Aqui tem um histórico, né? Ela foi prevista na legislação infraconstitucional do Rio Grande do Sul desde 1990. Em 1994 passou a ainda participar. E aí está aqui que diz o seguinte: a Lei 8.935, aos tabeliões de notas compete com exclusividade lavrar atas notariais. Então tem o monopólio da ata notarial com o cartório. E já no novo CPC, mais recente, já tem até um artigo que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Os dados apresentados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar na ata notarial. Aqui tem alguns conceitos de ata notarial, eu vou ler só um para vocês terem uma ideia, depois esses slides também eu vou disponibilizar aí, eu devo colocar no meu site e depois eu devo dar o link também aí para a organização divulgar, mas ata notarial é o documento escrito pelo tabelião que prova a existência de um determinado fato ou situação. Então, exemplo, conteúdo de páginas de internet ou até o locatário entregando as chaves do imóvel para a locadora e esta aceitando ou recusando. Então, imagina que você tem que provar que você foi na imobiliária devolver a chave e a imobiliária não quis aceitar a chave. Isso é meio complicado de você provar. Pode levar uma testemunha, mas demandaria muito tempo, e você já entrar com uma prova pré-constituída, às vezes te avança no processo. Então, você passa no cartório, paga uma diligência, ele vai com você lá, e ele vê que você foi devolver a chave e não aceitou, ele volta e certifica que dia tal, a pessoa veio aqui no cartório, eu fui com ele na imobiliária tal, ele foi lá devolver a chave, ele faz um relato do que aconteceu. Assim como na página de internet, ele também fala, olha, acessei o Facebook com o usuário tal, ele me forneceu a senha, eu acessei a página tal, pega o HTTP, o endereço da página, e lá estavam escrito xingamentos para ele, bota a imagem, reproduz o texto também. Então, isso é um exemplo de ata notarial. Aqui tem uma imagem de uma ata notarial. E aí você vem no cartório, o cartório coloca lá, eu pesquisando na internet, 10 motivos para você usar uma ata notarial, um monte de propaganda, um monte de coisa. E aí você fuça mais na internet e você acha críticas. Aqui é mais voltado para o Juliano, né? Mas vamos lá. Ó. Quais cartórios têm política de segurança de informação? Algum tabelião dá garantias tecnológicas? Há procedimentos para a realização das atas notariais? Há controles de verificação de integridade e de autenticidade? Teria o tabelião capacidade de avaliar o que ocorre em termos tecnológicos em um site? Imagina que alguém cria um fake news lá, um site, e ele vai fazer uma perícia em cima de um site errado, ou alguém invadiu uma outra página. Então é super complicado você dar para um tabelião que não tem nenhum conhecimento tecnológico, de fazer uma ata. Ele tem um conhecimento, às vezes, menor do que o advogado. Você que tem que dar o caminho das pedras para ele fazer a ata notarial. Então é muito complicado isso. Se o hacker invadiu o computador do cartório e forjou aquela página, será auditável a formação daquele documento digital? Isso também o Coriolano falou na abertura, né, logo daquele início das investigações do PC Farias. Então, tudo isso, até hoje, não existe política de segurança, política de coleta de dados, e isso é muito ruim. Outro obstáculo grande da ata notarial, em São Paulo, se a gente fizer uma ata notarial de uma página, a gente paga R$ 426. E cada página adicional, 215. Imagina você vai fazer uma ata de 11 páginas, 2.150, mais 420 e pouco, R$ 2.600 uma ata. Porque, às vezes, você tem que colocar imagens, comentários em postagens de Facebook, são vários comentários, e ela fica muito longa, porque eles costumam colocar as imagens também. Aqui, em Santa Catarina, pelo menos é bem mais barato, né? Primeira página, R$ 98,55, e as páginas excedentes, R$ 9,60. Inclusive, vocês têm um mercado de trabalho aqui, né? Outro dia, eu contratei um advogado aqui, paguei uma diligência para ele ir no cartório e fazer uma ata notarial aqui, porque era mais barato eu pagar a diligência,
pagar o custo daqui do que fazer uma ata notarial em São Paulo. Já existe pessoas, inclusive o Coriolano, discutindo o seguinte: por que o monopólio é do cartório? Por que só o cartório que pode fazer ata notarial? Por que eu, como advogado, se eu autentico todos os documentos que eu junto ali na inicial, por que eu não posso pegar um outro advogado, um colega, e ele dar um relatório que ele acessou a página, que ele fez isso, que ele fez aquilo, ou até armazenar isso no blockchain? Então, a gente tem que tentar romper essa barreira, que vai ser depois jurisprudencial, que o colega aqui vai falar, porque pode ser que no início a gente comece a tentar fazer isso para economizar na ata notarial, mas os juízes comecem a recusar até a gente conseguir modificar essa questão. E a ata de constatação, nós poderíamos aplicar nisso? Então, ata de... insistir para que isso tornasse, né, comum na nossa advocacia? Sim, sim. Então, a gente tem que... Ontem também, uma das palestras lá, a gente não pode ter medo do novo, né? Eu até falei, aquela palestra do Bruno, eu falei assim, nossa, eu dou palestra de processo eletrônico, o pessoal já fica com medo do processo eletrônico. Se a gente for falar de inteligência artificial, de outras coisas, o cara vai pegar igual um colega falou para o advogado velhinho, ele falou, é o seguinte, eu vou pegar meu chinelo e eu vou para a praia, porque não dá mais para advogar, né? Prints, então, nunca pode ser... Prints pode ser admitido como prova. Imagina assim, você só tira ali um print screen do celular ou da tela, aquilo não prova nada, entendeu? Qualquer pessoa falsifica aquilo ali com uma facilidade incrível. Só que, se você juntar no processo, o que acontece? Teve um julgado aqui, o único julgado que eu trouxe, do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde tinha um problema de lavagem de cortinas, carpetes e cadeiras, e o advogado juntou os prints do WhatsApp. Só que a parte contrária não impugnou corretamente, e o juiz entendeu eles como aceitos. Isso por quê? Porque a gente tem que lembrar aquela história do ônus da prova, que a gente aprendeu lá na faculdade. Fatos constitutivos e fatos impeditivos ou modificativos. Então, se você junta um print e você fala assim, isso é falso, não existe, nunca houve essa conversa, você está negando o fato. Então, aí o autor teria que provar que existiu aquela conversa, e se a pessoa presume dessa forma, ela assume o risco de, se ele provar que existiu a conversa mesmo, não vai poder mais questionar o conteúdo, porque ele optou em negar o fato totalmente. Agora, se você fala assim, não, a conversa do WhatsApp houve, mas não é bem assim, está alterada, impugna, ou está omitindo trechos relevantes, junta outros trechos. Então, simplesmente, como advogado do réu, só impugnar, tu corre o risco do tribunal aceitar até print como prova. E aí eu falo para você assim, mesmo a história do WhatsApp, toda bonitinha, assim, é possível falsificar conversas no WhatsApp? Simples consulta no Google mostra essa possibilidade. Tem um monte de programinhas que o pessoal já está fazendo. Existiu até recente press conversas entre o Bolsonaro e a ex-mulher, alguma coisa falsificadas, ou até com uma juíza. Então, existem notícias de criar essas notícias fakes no WhatsApp. E o Adriano Valim, que faz parte da nossa comissão, ele é perito, lá em São Paulo, da Comissão de Direito Digital e Compliance, ele participou como perito num processo onde existia esse WhatsApp falso, só que não existia essa tecnologia igual esse aplicativo que já coloca tudo bonitinho ali, né? Alinhadinho, com a letra certinho. E ele ampliando, colocando reguinhas, ele mostrou que eram montagens, alturas de letras, alinhamentos. O autor teve coragem de falsificar num Photoshop uma conversa do WhatsApp e fundar uma ação nessa falsificação. Como que eu impugno um documento digitalizado, que é aquele que a gente escaneou, tirou xerox? Então, no CPC anterior, tinha o incidente de falsidade. Era um processo autônomo, paralisava o processo às vezes. E agora a gente prevê, o novo CPC prevê a arguição de falsidade no artigo 430 e seguintes. Então, aqui está o procedimento, né? Na própria contestação ou réplica, você arguir essa falsidade, aí tem os prazos e, eventualmente, isso vai para a perícia. Perfeito. Acabou a pilha aqui? Acho que eu preciso apontar lá.
Ah, Se apontar lá ah, ela, lá para o fundo. Isso. como impugnar um documento digital? Documento digital é bem mais complicado, né? Imagina aquele caso que eu falei, você impugna um recibo, aí você pede para o original vir, aí o perito vai olhar, vai ver que não existe original, ou que a assinatura foi colocada antes, assinou uma folha em branco. Tem várias situações que o perito pode identificar. No caso de um documento eletrônico, o ideal é sempre o trabalho conjunto com o perito judicial. Pois, ainda que visivelmente uma página da internet, por exemplo, possa ser do perfil de um pretenso ofensor, ela pode ser de um usuário fake, o que pode descaracterizar até mesmo uma ata notarial. Então, imagina assim, um ex-namorado cria uma página no Facebook de um ex-namorado, e aí ele começa a atacar a namorada. Só que se você vai entrar com ação contra o ex-namorado, mas não foi ele que criou o perfil. Se você for atrás do IP, foi a namorada dele atual que criou para fazer uma revanche, ou até uma terceira vingativa, entendeu? Então, a prova digital, não é porque está lá o perfil do José da Silva e a foto dele que o Facebook é do José da Silva e ele criou aquilo. Então, um documento eletrônico, existe muito mais detalhes que só um perito pode ajudar. E não adianta você entrar com a ação se você não tiver esse subsídio. Então, é muito mais importante você trabalhar sempre ligado com o perito. Ele vai ver metadados, endereços de IP e outros meios de vincular a publicação com o verdadeiro ofensor. E recomenda-se que tal trabalho seja realizado previamente, antes da distribuição da inicial pelo autor ou antes da contestação pelo réu. Outra coisa que eu utilizo às vezes, teve um cliente que sofreu uma fraude bancária de saques de valor, e aí é você requerer o inquérito policial e ficar no pé para a polícia diligenciar, pedir dados de IP, e aí com os dados depois fica mais fácil de você pleitear no cível, sem necessidade de gastar com a perícia, às vezes. Como eu disse, o palestrante Giuliano Giova poderá explicar de forma muito mais apurada as questões técnicas sobre um documento digital. Agora eu queria falar fora do tópico aqui. Ontem à noite... Bom, primeiro aqui, esse aqui vocês conhecem, né? É o Zuck, né? O Zuckerberg. E aí pegaram essa foto dele, aqui está até meio cortadinho, mas aí foram tirar um detalhezinho lá no notebook dele, ele tapa a câmera, né? Por que ele tapa a câmera? Porque com certeza tem programas que, mesmo a câmera não estando online, ela está te olhando o tempo todo. Cleobert falou hoje de TVs que são invadidas, no quarto a pessoa vê o casal praticando sexo, ele tapa a câmera. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente estava jantando ontem e saiu o papo lá sobre o celular da Asus, que ele tem uma bateria potente, que ele é tipo um power bank. A própria bateria do celular, o celular pode ser usado para carregar outros produtos. Em vez de você usar o power bank para carregar o celular, o próprio celular você carrega um outro celular, por exemplo. E uma das pessoas que estava lá hoje de manhã falou assim, você acredita que já apareceu para mim propaganda do celular da Asus? E ninguém escreveu Asus e ninguém escreveu nada. E aí eu tinha dito um pouco antes de sair isso. Eu falei assim, a gente está sendo monitorado pelo microfone há muito tempo. Eu tenho cliente que chegou para mim e falou assim, olha, eu estava conversando com uma amiga falando que eu ia viajar para Brasília tal dia. Daqui a pouco, eu entrei no Facebook, estava propaganda de hotel em Brasília, viagem para Brasília, e ele não tinha escrito em lugar nenhum, não tinha escrito nada. Apesar que eu falei Facebook, mas eu acho que é mais o Google que está fazendo esse monitoramento. Então, muito cuidado. Eu acho que agora a gente, além de colocar a fitinha ali na câmera, a gente vai ter que tapar o microfone. E pior é que a gente precisa deixar tudo isso habilitado, como acabaram de falar aqui, o próprio Google, o próprio Android disponibiliza isso o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer agora, talvez é uma caixa de chumbo, colocar o celular dentro. Ou a gente tem que tirar, perder essa mania de ficar até dormindo, abraçadinho com o celular ali, né? De novo, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem acessar lá e tiverem interesse em processo eletrônico, acessar o grupo chama Fórum Permanente do Processo Judicial Eletrônico. E, por fim, nas minhas palestras de processo eletrônico, eu falo aqui da oração do PJE, que foi criada lá
pelo que eu sei, no Rio de Janeiro. Eu vou ler ela para vocês, que ela é muito interessante. Quem advoga com o PJE, PJE que estais no céu, Brasília, santificado seja o nosso upload. Venha a vós o vosso reino, seja enviada a nossa petição, assim como no desktop como no notebook. O carregador de assinaturas de cada dia nos funcione hoje. Perdoai nosso Java, assim como nós perdoamos nosso Firefox, que nos tem ofendido. E não deixeis cair nossa conexão, mas livrai-nos dos prazos do mal. Amém.